Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Caríssimos, quanto a nós, amemos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O amor toma a iniciativa. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e entregou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Mas como podemos saber se amamos a Deus, a quem não vemos, se amamos o irmão, a quem vemos? Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, porque quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso, e a verdade não está nele. Os mandamentos de Deus, sobretudo o mandamento do amor, não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Se Deus é o Pai e nós somos filhos adotivos, todo aquele que ama aquele que gerou, ou seja, o Pai, ama também aquele que dele nasceu, que são os filhos. Deus não se alegra de ver um filho odiando outro filho. O Evangelho fala hoje da visita de Jesus à sinagoga de Nazaré, lendo o livro do profeta Isaías e dizendo depois que aquela escritura havia se cumprido naquele momento. A passagem de Isaías refere-se ao Espírito Santo descendo sobre um profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, libertar os cativos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor, um ano da misericórdia, um ano do jubileu. Ele enrolou o livro, entregou-o ao servente, todo mundo ficava olhando para ele pensando o que ele vai dizer, porque qualquer judeu adulto, com a permissão do chefe da sinagoga, podia fazer a leitura e uma pregação. Então ele disse com solenidade: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A Escritura é viva, e aquilo que nós lemos não é mera recordação de acontecimentos de outras gerações. Ela se cumpre aqui e na nossa Assembleia Litúrgica. Pensar que a Escritura é uma peça de museu para ser visitada, admirada, mas não vivida, é um erro. A palavra de Deus é vida e é viva. E nós temos que ouvi-la como destinatários dela. Deus fala para mim. A Escritura se cumpriu em Jesus na sinagoga de Nazaré porque Ele veio trazer aos que são infelizes a boa nova. Ele, que está cheio do Espírito Santo, por isso ele é chamado Messias, veio derramá-lo em abundância sobre aqueles que têm sede de tal Espírito. A Escritura hoje se cumpre para nós também. Toda vez que formos ler a Bíblia, ou quando formos ouvir a Bíblia proclamada na liturgia, o que é mais grave ainda, é importante nós termos uma atenção para tal palavra, que é sagrada, semelhante à atenção que nós temos pelas partículas consagradas do pão eucarístico. Tanto uma como outra são Cristo. A palavra proclamada é o Verbo, e a palavra feita pão é o nosso alimento. E as duas são inseparáveis, porque as duas são uma só. Maria Santíssima, que soube ouvir a palavra e fazê-la sua nas suas entranhas, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria.